Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas, nem as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Mais um episódio da nossa série A Jovem Esposa. Como é bom estarmos nesse percurso tão longo de tanto aprendizado. Estamos meditando o livro A Jovem Esposa, esse livro lindo, maravilhoso, que tanto tem nos ensinado durante esse percurso. Hoje nós vamos meditar a página 31 do livro. Você que tem, pode acompanhar comigo. Se você não tem, presta atenção. O tema de hoje é muito interessante. Nós vamos falar sobre a providência de Deus na nossa vida, no nosso matrimônio, nas nossas casas, nas nossas famílias. É a graça de Deus que se manifesta na nossa vida. Diz assim o livro: em horas tranquilas e silenciosas, dirigistes o teu olhar já muitas vezes para a frente, para o futuro. Dias áureos e venturosos surgirão diante de teu olhar, tão natural aos amantes. Deus fez muito bem tendo-nos vendado o futuro. Basta que nós nos firmemos em solo estável, a fim de que estejamos garantidos para nos sairmos bem em face das coisas futuras, ainda desconhecidas. Em todos os teus planos ressalta naturalmente uma grande realidade: ser mãe. Aqui o autor ele traz para nós essa sabedoria de Deus de nos deixar escondido o futuro. Nós que nos preocupamos tanto com o dia de amanhã. Ele finaliza dizendo: em todos os teus planos ressalta naturalmente uma grande realidade: ser mãe. Porque o propósito da vida matrimonial, sendo a procriação, se Deus não nos esconder o futuro, as nossas preocupações, as nossas vãs preocupações nos impossibilitam de viver e de realizar aquilo que é a vontade de Deus. Porque é claro que teremos medo, é claro que dificuldades virão. A palavra de Deus diz que tribulações tereis, mas coragem, eu venci o mundo. Então Deus não nos escondeu a cruz, Ele não nos escondeu o sofrimento. E nós sabemos que dificuldades virão. E se nós tivermos conhecimento dessas dificuldades, nós não teremos a coragem de dar passos para realizar a vontade de Deus. Nós vamos impossibilitar a graça de Deus na nossa vida por causa do nosso medo, por causa do nosso pecado, da concupiscência da carne que existe em nós. E aqui o autor é muito claro quando ele nos diz que Deus fez muito bem ter nos vendado o futuro, para que possamos viver naturalmente. E o livro nos exorta a confiar na providência de Deus. Olha o que diz: em horas tranquilas e silenciosas, dirigiste o teu olhar já muitas vezes para frente, para o futuro. Se nós ficarmos preocupados em olhar para o futuro, em nos preocuparmos com o dia de amanhã, nós não viveremos o dia de hoje, aquilo que nos é proposto para o dia de hoje, aquilo que Deus nos incumbe de viver no dia de hoje, de servir no dia de hoje, de amar no dia de hoje. Nós vamos nos perdendo. Só temos hoje para amar, só temos o dia de hoje para realizarmos aquilo que é a vontade de Deus. Nós não podemos ficar presos no futuro e nem no passado, porque isso nos impossibilita de viver o dia de hoje, conforme é a vontade de Deus. O que nós precisamos é fazer planos. Nós precisamos colocar no papel as nossas metas para que elas sejam cumpridas. Principalmente nós, enquanto esposa e esposo. Precisamos sentar, conversar, criarmos ali as nossas metas, os nossos planejamentos, porque precisamos crescer juntos. E como aqui já cita a grande realidade de ser mãe,
a grande realidade de cumprir essa que é a nossa missão, a maternidade. Nós precisamos planejar, nós precisamos colocar no papel aquilo que é necessário para o futuro, para que a nossa família possa crescer. Mas isso não pode nos prender de forma alguma. Precisamos cuidar do dia de hoje. Eu peguei uma passagem aqui nas Sagradas Escrituras que fala exatamente sobre isso. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 22. Você pode meditar aí na sua casa. Reze com essa palavra. Diz assim: Portanto vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida, pelo que haveis de comer, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida vale mais do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os pássaros, eles não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiro. Entretanto, Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que eles. Considerai os lírios como crescem, não fiam nem tecem. Contudo digo-vos, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Se Deus, portanto, veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã se lança ao fogo, quanto mais a vós, homens de fé pequenina. Não vos inquieteis com o que haveis de comer ou beber, e não andeis com vãs preocupações, porque os homens do mundo é que se preocupam com todas essas coisas. São palavras para nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra é belíssima. Ela vem nos dizer do cuidado de Deus conosco. Ela vem nos dizer do carinho, do zelo que Deus tem conosco. Nós nos preocupamos muito e são vãs as nossas preocupações. Nós precisamos rezar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós. Já diz um provérbio antigo. Nós precisamos fazer a nossa parte, dar tudo de nós. Mas a nossa confiança em Deus precisa ser uma confiança viva e real, de que Deus não nos deixará faltar. Como Ele faz com os lírios, com os pássaros, é o que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva. Ela age com providência na nossa vida. Tem uma historinha muito linda, inclusive tem uma canção sobre essa história, canção do padre Reginaldo Manzotti, Caixa 7, depois você escuta. É a história de um casal. Eles estavam passando por uma dificuldade financeira muito grande. A esposa foi abrir a lata para fazer o alimento e não tinha nada na despensa, estava tudo vazio. E o que essa senhora fazia, essa esposa fazia? Ela se prostrava no chão e adorava a Deus, e louvava a Deus, agradecia ao Senhor pelo dom da vida. E o marido dela, o tempo todo debochando, dizendo: você tá louca, você tá aí adorando, louvando a Deus, e nós aqui passando fome, passando dificuldades, como é possível isso? O marido dela, ele não acreditava em Deus, ele era ateu, e ela era temente a Deus. Mesmo faltando os alimentos em casa, ela confiava e ela louvava a Deus. E Deus falou com ela. Deus falou com ela para ir no supermercado, para encher o carrinho de compras, para colocar tudo que precisava no carrinho de compras e ir até o caixa 7 para passar a compra. Essa senhora chegou até o esposo dela, chamou ele para ir ao supermercado para fazer compra, e ele falou com ela: mas como? Como que você está querendo fazer compra? A gente não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro para pagar a conta. E ela falou com ele: mas Deus falou comigo que é pra gente ir fazer a compra, pela fé. Deus falou comigo. E ela foi insistindo tanto, que ele falou: tá bom, eu vou, mas eu vou ficar de longe, porque eu quero ver você passar vergonha sozinha. E então eles foram para o supermercado para fazer a compra. Chegaram no supermercado, encheram o carrinho, colocaram tudo que estava precisando, tudo que estava faltando na casa, eles colocaram dentro daquele carrinho. E ela foi obediente a Deus. Ela foi até o caixa 7 do supermercado para levar aquela compra. Na hora que
chegou a vez dela de passar a compra. A funcionária fez a conta, né, de todos os produtos que ela tinha ali pegado no supermercado. E então o som do supermercado, lá no alto-falante, alguém disse: "Parabéns, você que está no caixa 7. Hoje é aniversário do nosso supermercado, aniversário de 7 anos. Então você que está no caixa 7 não precisa pagar a conta. Nós vamos dar de presente para você." Nesse momento, o esposo dela estava escondidinho lá no fundo, olhando ela de longe, e ele ouviu aquilo. Era um milagre de Deus, né, gente? Quando essa esposa, essa senhora, olhou para o marido dela que estava escondido, ele estava de joelhos, pedindo a Deus perdão pela sua falta de fé e o agradecendo por aquele milagre. É uma história muito bonita, depois você escuta a música. Caixa 7, do padre Reginaldo Manzotti. A canção conta a história perfeitamente. Mas essa história, para me dizer para você, neste episódio, confie na graça e na providência de Deus. Não fique olhando o tempo todo para o futuro, para o dia de amanhã, porque os medos do futuro nos impossibilitam de viver o dia de hoje de forma intensa e verdadeira. Nós não conhecemos o dia de amanhã pertence a Deus e talvez nós não vamos estar aqui. Então viva de forma profunda o seu matrimônio, cuide das pessoas que você ama, do seu esposo, dos seus filhos. Seja uma esposa verdadeiramente fiel naquilo que Deus te chama, sem medo do dia de amanhã, sem medo do que vai ser o dia de amanhã, porque ele ainda nem chegou. O dia de amanhã pertence a Deus. Que possamos cumprir a nossa missão no dia de hoje, viver intensamente de forma profunda, sendo dóceis ao nosso bom Deus. Que Deus nos abençoe, que sejamos famílias santas, que sejamos esposas santas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.